a corrupção dos últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos tempos. E Paulo diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Eu tenho pregado na minha igreja continuamente aos irmãos. A Bíblia fala continuamente sobre a coinonia, a comunhão. Mas a Bíblia também manda que venhamos nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. Por isso temos que ser separados. Por isso temos que manter a nossa vida em santificação. E eu quero trazer uma observação. O cristão sensível ao Espírito Santo, ele reconhece as falhas e as negligências em sua vida. Se você pretende persistir ou querer viver uma vida de santidade, mas não tem forças para romper com os hábitos pecaminosos e gerar novos e bons costumes, você precisa urgentemente voltar-se para o Espírito Santo. Manter uma vida de comunhão com o Espírito Santo é entender simplesmente que ele não é apenas uma força ativa. Terry Osborne, no livro que ele escreveu, O Propósito do Pentecoste, um dos primeiros livros que li no começo da minha caminhada cristã, ele costuma dizer que não adianta apenas falar em línguas estranhas. Tem muita gente que fala em línguas e chama palavrão. Tem muita gente que fala em línguas e vê pornografia. Tem muita gente que fala em línguas e está adulterando, se prostituindo. Tem muita gente que fala em línguas e ainda toma um gorosão. Tem muita gente que fala em línguas e ainda fuma uma maconha. Tem muita gente, pastor, que é isso? Não é absurdo não. O dom não te salva. Quem te salva é uma vida de santidade, a pessoa de Jesus. Não se envolve pensando que alguém que fala em línguas estranhas é anjo. Não é. Ainda tem anjos caídos. Quanto mais seres humanos falhos. Tem muita gente que precisa discernir o revestimento de poder com o Espírito Santo como uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia. Entendeu? Glória a Deus. Parece que está compreensível? Aí olha para quem está ao seu lado, só para quebrar o gelo, diga assim para ele: o Espírito da sua vida. Duas pessoas falam: o Espírito é santo, é santo, é santo, é santo, é santo, é santo. O Espírito é santo. O Espírito é santo. Então, diante disso, muitos tentam mudar usando apenas a autodisciplina. Pastor Rinaldo, a pior derrota que a igreja está vivendo hoje é a falta de confissão de pecado. E tem alguém que diz: não posso ser isso com o pastor. Por quê? Não, porque eu canto, faço parte da banda, do conjunto, do vocal, do coral, eu estou regendo, eu estou isso, eu estou aquilo, tenho meu cargo, eu tenho minha função, eu jamais posso contar isso para o pastor. Aí vai para o que eu chamo aqui de autodisciplina. Tu está morto. Tu está morta também. Porque a autodisciplina não nos conserva. A Bíblia manda que venhamos confessar as nossas culpas uns aos outros. Ainda tem um negócio pesado que Tiago diz:
lá no capítulo 5, diz assim: se perdoardes, serão perdoados. Lá no versículo 16. Mas se os retiverdes, isso aqui é muito sério, serão retidos. É uma condição. Deus nunca tirou a autoridade e a autonomia pastoral, desde que esse pastor agora tem uma gama, desde que esse pastor, esse bispo, este apóstolo, este patriarca, desculpe-me a minha ironia, este reverendo, porque camarada, ele pensa que quanto mais título ou nomenclatura ele tiver, acho que vai ter um tempo que eles vão querer ser querubim. Mas eu quero continuar só sendo que Jesus me chamou, pastor. Para mim já é honroso demais. Quem está entendendo até aqui? Então a autodisciplina não vai dar certo. Outros, mesmo que compungidos em seu próprio coração pela palavra, logo se esquecem da necessidade de mudança, desistem e seguem pela complacência, fazendo ecoar uma frase bem conhecida entre nós, que pessoas que não querem mudança, elas ficam dizendo: sou assim mesmo. Logo mais tarde ele canta, Gabriel: eu nasci assim, Gabriel. Então não dá. Por quê, pastor? Porque você está diante de um Deus vivo. Você está diante de um Deus que vê. Você está diante de um Deus que ouve. Você está diante de um Deus que se move. Você está diante de um Deus que é transcendente. Mas você está diante de um Deus que é imanente. Ele está aqui, essa se preocupa tanto contigo, que separou esses 2 dias para falar com você de algo de suma importância para as nossas vidas espirituais: a santidade. O Dr. Russell Shedd, ele usa uma frase assim: a caminhada em direção ao alvo da santidade importa em ultrapassar de algum modo o legalismo. Eu poderia acrescentar aqui também o formalismo, e eu poderia acrescentar aqui também, sabe o que mais? A administração da aparência. Mas quando ele coloca a dimensão do legalismo, é muito importante. Nós temos que abraçar a realidade de que Jesus Cristo, como Ele é totalmente aquele que promove, aquele que provoca, aquele que gera em nós a nossa santificação. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá. Eu não sei se eu vou mexer bem com esse negócio de slide. Eu sou uma moda antiga, mas vamos tentar aqui, para ver se a gente dá um crente que presta até o final dessa minha prédica aqui, por favor. Vamos lá, só ajeitar bem aqui. Ainda nem chegou lá, mas vamos lá. Primeiro, no Antigo Testamento nós temos 3 expressões que destacam e que definem bem santidade. Primeiro, nós temos a palavra Kadash. Segundo, nós temos a palavra Kodesh. E terceiro, nós temos a palavra Kadosh. A palavra Kadash, ela é usada no sentido de tornar algo ou alguém puro do ponto de vista cultual e de cumprimento de todas as formas de exigências de Deus concernentes à pureza das pessoas ou coisas usadas em seu culto formal. Então ninguém que sobe ao púlpito, ou qualquer pessoa que pense em subir ao púlpito, a um altar, ele tem que avaliar, ele tem que pensar, ele tem que entender que o lugar que ele passa a pisar se torna um lugar santo, porque tudo que é utilizado na igreja, pelo menos deveria ser, eu acredito que é aqui, que seja um simples som, que seja uma simples decoração, que seja um simples data show, tudo tem que ser consagrado, separado ao Senhor.
quanto mais as pessoas. Porque se tudo isso é utilizado para cultuar, para louvar, para bendizer o nome do Senhor, Ele é, Deus é santo. Quando você tem o termo Kodesh, esse termo é usado para se referir a coisas ou pessoas que pertencem a Deus. Este púlpito pertence a Deus. De repente, oh meu Deus, lá vai. Tem que ser. De repente.